Olá, Machiners! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Talks. Hoje aqui com a nossa convidada, Andresa Conceição, e nossa apresentadora, Emily Almeida, para tratar sobre o tema da gestão de projetos como a chave para amplificar o impacto pessoal e o impacto geral. Então, eu gostaria de pedir que a nossa convidada se apresentasse um pouco para a gente, falasse um pouco sobre como ela atua, sua formação e a importância, da gestão de projetos para a atuação dela, e também eu irei introduzir um pouco sobre como a gestão de projetos é importante nas nossas equipes. Oi, Emily, tudo bem? Tudo bem. Que bom, que massa estar aqui. Adorei o convite, fiquei muito feliz. Para mim também é uma honra participar dessas ações. Eu sei que é muito importante para vocês em relação à investigação científica, em relação à robótica, ao desenvolvimento pessoal e profissional de vocês. É muito massa. Eu atuo em gestão de projetos há basicamente uns 8 anos. Minha formação inicial é letras vernáculas, então eu era professora de língua portuguesa, de redação. Ao inserir na questão do ensino profissional, eu comecei a dar aulas de formação em língua portuguesa, porque os alunos do curso de aprendizagem, curso técnico, precisam ter a questão de aprendizados em relação à escrita, documentação e também redação técnica. Após um tempo, eu fui especializada, fui capacitada para atuar na área de gestão de projetos e que é um impacto significativo, acho que esse é o foco de vocês, em relação à formação profissional dos alunos. Essa é a minha grande paixão, Quando eu entrei em gestão de projetos, a priori era no sentido de capacitar os alunos para a TCC. Sabem o que é TCC, né? Sim. Então, vocês já estão aí nessa fase de formação, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, vão passar para a graduação, ensino técnico, profissionalizante. Tem que fazer um trabalho de conclusão de curso. E na instituição que eu trabalho, nesse foco aqui do Senado de Desejo, os alunos, para se formar, têm que apresentar resultados em projetos. Sim. Projetos que podem ser inovadores e projetos que podem atender à solução, à demanda de alguma empresa, uma problemática real. Então, esse impacto de gestão de projetos na vida pessoal, profissional, de uma abordagem geral, como vocês querem focar, e principalmente em robótica, ele é importantíssimo. Para mim, é uma peça-chave que vincula o ensino profissionalizante, o ensino da formação do ensino médio para o mercado de trabalho. É um elo, entende? Sim. Então é necessário que vocês saibam muito bem gerir projetos, gerir as atividades, gerir recursos, gerir pessoas, e não é fácil. Então todos esses aspectos estão envolvidos em saber gerenciar muito bem projetos para em si conseguir alcançar voos significativos no mercado de trabalho, que eu acho que é onde todo mundo quer chegar, Todo mundo quer sua sementinha ali, recebendo muito bem, com uma carreira profissional bacana e principalmente, se for o interesse de vocês, continuar na área de pesquisa científica e robótica. Sim. Sou suspeita a falar, gestora de projeto aqui falando também, junto de gestora de projeto. E nós, robóticas, nós que trabalhamos com a área administrativa, Sim. o AE, é muito importante essa ação da gestão de projetos, que a gente tenha consciência, porque além da gente estar se formando com os nossos projetos, a gente tem a capacitação de formar outras pessoas, visando os projetos sociais, ao conhecimento sobre a FIRST, sobre o universo que muitas das vezes algumas pessoas que são impactadas pelo nosso projeto nunca imaginariam que poderiam ter acesso a isso. Então, para mim, a gestão de projetos é um ponto crucial, tanto nas nossas ações como equipes, como na vida profissional, como foi dito pela nossa querida convidada Andresa. Claro, excelente. Então, puxando esse gancho sobre gestão de projetos, qual o start, que a senhora consideraria o ponto mais importante, para dar o primeiro passo de criar, desenvolver, poder analisar uma problemática e achar uma solução de resolver de maneira eficaz? Porque nós, como criadores e gestores de projetos, para pensar em algo que impacte alguma pessoa é muito difícil. A gente vê a problemática e quer resolver de alguma forma, mas o pensar, o pensamento sempre é o mais difícil. Então, qual seria o start, o ponto principal para conseguir pensar sobre isso? Eu acredito que o start, esse início, é entender muito bem o problema que você vai resolver. Eu percebo que algumas equipes se perdem, principalmente pensando em conseguir um resultado final muito rápido e esquecem desse início, que é entender muito bem seu público-alvo, seu problema que você quer resolver e se apaixonam muito fácil pela solução.
se apaixona a ponto de esquecer o caminho para conseguir alcançar ele. Por isso é que essa questão da importância do planejamento. Tá? Então, nos grupos que eu trabalho, nas equipes mentoradas, de competição ou de TCC, de formação, de aprendizagem profissional, tem que começar com a empatia do problema e do seu segmento de cliente, do seu persona. Vocês entendem essa diferença? Quando fala do persona, do público-alvo, do segmento de cliente que você quer alcançar, entende muito bem a problemática, o que ele precisa, é essa fase de empatia. E aí vocês podem colocar aqui na imagem editada que tem uma metodologia chamada Design Think, que ele vai ajudar exatamente a gente pensar o desenho do início, do meio e do fim de execução, de implementação, de apresentação de resultados do projeto através de uma ferramenta, tá? Diga. Eu acredito, isso que a senhora falou me lembrou sobre uma mentoria que a gente teve também com um ex-membro da nossa equipe, um nosso mentor atualmente, Rodrigo Marcelino, que hoje ele cursa marketing. Ele fez uma mentoria com a gente em que ele falou sobre esses pontos cruciais mesmo, sobre o entender, né, sobre a Rodrigo, persona. ex-aluno? Ex-aluno, de automação? Sim. Ah, ele foi meu aluno. Sim. Excelente. Olha só. Que massa. Um beijo, Rodrigo. Que massa ouvir seu nome Rodrigo, aqui. ele ajudou a gente muito nessa análise, a gente conseguir perceber e analisar a persona, né, que a gente quer atingir. Muito bem. Eu acho que isso, os projetos, né, o impacto em si, ele se liga muito com o marketing e com as estratégias, né, que a gente leva o nosso conhecimento e tudo mais. Então, falando sobre isso também, quais são os desafios, né, encontrados nessa implementação dos projetos para levar um impacto pessoal? Acredito que a missão da nossa equipe e das equipes em geral seja levar um impacto pessoal, que não seja algo momentâneo, sabe? Que a gente crie um projeto que seja fixo na vida das pessoas a longo prazo. Então, porém, isso, né, é carregado de muitos desafios. Então, como a gente poderia lidar e quais são esses desafios? Excelente. Desafio. Quando você mandou esse roteiro, eu vi essa questão de desafios e aí comecei a enumerar, assim, passou uma lista gigante. Mas o primeiro desafio, sinceramente, é a questão do relacionamento interpessoal da equipe. É o primeiro desafio. Relacionamento interpessoal, as diferentes habilidades comportamentais e habilidades técnicas. Talvez essa questão do relacionamento, talvez não, uma certeza, repercute no desenvolvimento do trabalho. Outro grande desafio é a questão dos recursos. Que a gente sabe que o investimento na linha de educação e até mesmo desse desenvolvimento de projetos em instituições não é tão valorizado. Ultimamente, nesses últimos anos, que tem se focado muito mais sobre isso. Então, um grande desafio, além do relacionamento, é adquirir recursos para desenvolvimento. Não é tão fácil assim, sabemos disso. Outro grande desafio, talvez seja a questão do entendimento de trabalhar com projetos não é fácil. E aí, como eu falei, os alunos, as equipes se apaixonam muito rápido pela solução, em querer logo desenvolver, implementar algo, colocar logo em prática, a mão na massa, e esquecem do processo. O processo é muito importante, esse processo através de ferramentas ágeis de projetos. Tá? Então, existem algumas ferramentas que até envolvem essa questão da sua primeira pergunta, desse start. Como eu falei, tem a metodologia do Design Think, que a gente vai desenhar mesmo o planejamento, mas existem algumas ferramentas que vão ajudar muito vocês em robótica ou qualquer outra linha de pesquisa científica, tá bom? Algumas ferramentas como, por exemplo, o PM Canvas, que é o Project Model Canvas, que vocês já conhecem, e tem outra ferramenta que é importante, o BM Canvas, que é a versão business do negócio, da sua ideia, da sua problemática para o seu segmento de cliente. E tem várias outras, como o Canvas Proposta de Valor, tá? Tem um mapa de empatia para analisar o persona, né? E tem uns documentos também que dá para ser analisados, também é outro desafio. Como eu falei, os alunos querem ir logo para a mão na massa, desenvolver logo a solução, esquecem de documentar isso. Sim. E principalmente de saber gerenciar suas atividades, né? A questão de documentação foi um erro também que foi percebido pela nossa equipe relacionado a temporadas anteriores, que a gente não tinha esse planejamento estratégico, a gente não tinha uma estratégia muito bem organizada. Então, a gente analisou, discutiu isso com nossos mentores, com os nossos membros da equipe em uma conversa, e percebeu que o que faltava para a nossa equipe era um planejamento estratégico. Então, a gente percebe uma melhora significativa na aplicação dos nossos projetos a partir do planejamento, onde a gente analisou os problemas, né, através de fluxograma também. Muito bem. A análise aprendida aqui no Senai também. Uma análise de fluxograma para que a gente possa perceber quais os meios que a gente deve seguir. Sim. Então, acho que isso é muito importante. Uma dica também para as equipes que realizam também, né, essa criação de projetos com o intuito de levar
a sua ideia, né, para um público maior, analisar quais métodos seriam melhores, né, para a aplicação desse projeto. Hoje vocês usam o quê? Algumas dessas ferramentas, A gente né? utiliza algumas dessas ferramentas. Pronto, eu vou sugerir uma importante para gerenciar essas atividades. E ela vai ajudar a gerenciar o escopo do projeto, os recursos, analisar riscos e principalmente cumprimento de prazos, que inclusive é um desafio gritante na área de projetos. Uma ferramenta chamada Trello. A gente utiliza o Trello. Utilizando o método Kanban, de recursos e requisitos, na verdade, atividades a fazer, fazendo e feito. E aí, dentro do Kanban, você coloca os responsáveis por cada atividade, os prazos determinados, analisa o cronograma. E aí, sempre, vocês, enquanto gestores e os orientadores, podem ir analisando essa questão dos prazos e das entregas em tempo hábil. Vai ajudar muito vocês, tá? Pronto. Puxando também outra pergunta, agora para nossa convidada, sobre a questão dos resultados alcançados, né? Sim. Nós, gestores de projeto, a gente sabe, também competidores da First, que quando a gente está lá na sala de avaliação, o tempo é nosso inimigo, né? A gente tem 5 minutos apenas para falar sobre tudo que a gente fez ao longo da temporada. Então, imagina, a gente que trabalhou um ano inteiro em projetos de diversas ações, né? Diversas coisas. E como é que a gente aplica isso, né? Transparece para os juízes em tão pouco tempo, uma ação que foi muito maior do que, né, o esperado. A gente foi em projetos como o Projeto Bahia, onde a gente visita algumas instituições, que a gente gostaria muito de levar realmente o que é que a gente sentiu, né? A sensação, Você a emoção. queria mais tempo, é? Queria muito mais tempo. Mas é isso, mas não é um seminário, Sim. não é uma apresentação de monografia. Sim. O que você fala é um pitch? Não, é uma sala de avaliação, um exemplo. A gente tem um pitch em que a gente apresenta sobre a nossa equipe e os juízes também podem visitar o nosso pitch para fazer perguntas e tudo mais. E a sala de avaliação é o local que a gente vai só para apresentar. Tem uma bancada onde a gente apresenta tudo que a gente fez em uma apresentação rápida. Sim. E, enfim, o que eu gostaria de fazer com o nosso projeto, que eu falei, né, o Projeto Bahia, é conseguir levar a resposta realmente que a gente teve. Sabe, porque eu quando apresentei o projeto, o menininho chegou pra mim e falou assim: nossa, tia, você mudou a minha vida. Tia? Sim. Isso é quase da idade dele. Sim. Ele falou: nossa, tia, você mudou a minha vida. Meu sonho era poder conhecer um robô. Meu sonho era poder ter um contato com a robótica. Que massa. E, infelizmente, os juízes não podem conhecer isso, porque a gente não tem, né? Então, a pergunta seria essa: como levar os resultados alcançados para o público, além do que foi atingido pela nossa ação, né? Excelente. Então, essa questão que eu falei sobre as estratégias, ferramentas ágeis, eu acredito muito, eu sempre reforço isso às minhas equipes mentoradas, em relação ao cumprimento de prazos por meio de ferramentas. Ferramentas como o Trello vai te ajudar a você trabalhar com prazos a tempo de realizar ensaios, pré-bancas, se baseando exatamente nesse tempo de 5 minutos. Eu acho que o tempo de uma apresentação como essa, de 5 minutos para convencer as pessoas envolvidas, a quem você quer levar os resultados a uma banca, é um tempo razoável, tá? Sim. Então, você organizando muito bem, com ferramentas, se gerenciando em equipe, principalmente, nesse caso, nesse sentido, é necessário ter o poder de liderança, cumprimento de prazos e trabalhar com um prazo que dê um foco no ensaios, pré-bancas constantes para uma apresentação final. Eu acredito muito nisso. Tanto que aqui no Senai, em épocas de TCC, de apresentação final, dias antes é uma loucura. Loucura. Né? Os alunos ficam agitados, querendo ainda finalizar documentos, ainda captando recursos, para ainda prototipar, fazer maquete funcional e ainda há tempo de tentar um ensaio para uma apresentação. Já teve momentos aqui de, no mesmo dia da apresentação, os alunos estarem finalizando o projeto. Cara, isso... Olha só o risco, olha só o desafio. Isso é muito real também, porque a gente lança o desafio da temporada geralmente agora em setembro. Lançou dia 7 e a gente participa da competição em março. Então, é um tempo, tá? A gente tem um tempo, não um tempo tão longo, né? Mas acaba que a gente acaba deixando as demandas mais importantes para o final. E isso é um erro muito grande. Muito grande. Porque quando chega lá, a gente está correndo, meu Deus, não terminou o portfólio, o caderno de engenharia ainda não está feito o design, a apresentação de sala não está pronta. Excelente você falar sobre isso. Uma bola de Lembra que eu falei do Design Thinking? Sim. Tem uma metodologia que eu adoro trabalhar aqui, que é a metodologia de processo através do Scrum. O Scrum vai determinar as atividades por ordem de prioridade. Então, você tem que fazer o Scrum através da ferramenta Kanban, através dessa prioridade. Então, as primeiras atividades são as atividades mais importantes que vão criar esse impacto final. Sim. E não vai ser um risco você acabar não desenvolvendo ou fazendo na correria a tempo ainda da apresentação. Sim.
Tá? Se vocês quiserem, eu posso depois ministrar uma oficina para vocês, ficaria bem interessante, até como portfólio para a equipe. Tá? A gente ia gostar muito. Bom, agora partindo, né, já chegando ao fim do nosso podcast, gostaria de perguntar para a senhora a importância, né, do treinamento fornecido a partir da gestão de projetos, como é que ele desenvolve a autonomia das pessoas impactadas e também dos gestores, né, porque acredito, eu quando entrei na equipe, eu era uma pessoa muito tímida, eu não falava muito bem, não sabia Eu lembro muito bem no primeiro ano. Como era. Aluna também, já fui aluna da nossa professora aqui, então me conhece bem e sabe o quanto a robótica, né, o quanto a gestão de projetos, o quanto trabalhar com isso para atingir um público maior, melhorou a minha postura em relação a tudo, né? Então, desenvolveu muito uma autonomia relacionada à minha pessoa. Então, gostaria de perguntar à senhora qual a importância sobre isso, né? E como que pode causar um impacto, além das pessoas impactadas, aquela que vai fazer o impacto. Sim, claro. É uma importância gigantesca, assim, principalmente em relação, como você bem falou, o aspecto pessoal e profissional. Nisso aí eu foco nas soft skills e nas hard skills. Olha só como você falou, como você já está mais autônoma, com a questão da oratória sendo desenvolvida, com a sua postura e principalmente através dessas habilidades que são comportamentais, como elas repercutem hoje na sua questão profissional, né? Essa questão do hard skills. E levar isso para competições, para a linha científica, de desenvolvimento aí no projeto de vocês de robótica é gritante. Eu tenho vários exemplos para falar dos meus alunos, em especial alguns que hoje são meus colegas de trabalho, por exemplo, né? Então, tem sempre, assim, pessoas, ex-alunos, ex-colegas, né, que eu chamo para trabalhar comigo, para fazer alguma palestra, ser avaliador de projetos daqui, que foram alunos. Então, eles, enquanto alunos, foram desenvolvidos também habilidades comportamentais, habilidades técnicas, para hoje, olha só o impacto, mercado de trabalho. Né? Então tem vários exemplos que eu posso dar e tem um que é o daqui do Senai de Desejos, de hoje um técnico responsável pelo laboratório de projetos, pelo Lab Maker da nossa unidade. Ele foi aluno de eletromecânica, participou também como competições aí da World Skills, de Olimpíadas aí de competição, excelente profissional e hoje é um colega da gente que daqui a pouquinho eu vou chamar para conversar com vocês. Agora com participação especial do nosso podcast, o especialista do Lab Maker, Miguel Gomes. Bom dia, como eu já fui introduzido, né, pela professora Andresa, eu sou técnico especializado hoje, fui ex-competidor e agora tive a oportunidade de estar competindo novamente, representando o Senai. Da primeira vez eu representei a Bahia, dessa vez eu vou representar o nosso país, né, na World Skills América. Então, estou aqui à disposição para responder o que vocês... Você poderia explicar um pouco, né, para o pessoal aí que está assistindo, o que seria o World Skills, né, qual é a grandeza desse campeonato? Porque eu acredito que o pessoal aí que está participando não conhece sobre a FIRST, a FLL, a FTC, a FRC, mas talvez alguns não tenham ouvido falar um pouco sobre o World Skills. Sim, a World Skills é a maior competição do mundo de profissões técnicas e do comércio. Então, vai englobar profissões como automação industrial, instalações elétricas, vai ter também robótica móvel, que está mais próximo do que vocês já praticam, e também tem outras funções como atendimento ao cliente, logística internacional. Então, aí vai abranger todas essas competências técnicas, tanto da área industrial quanto da área do comércio. Sim, perfeito. Agora, voltando sobre o nosso tema, né, que é a gestão de projetos, como você traria, né, pra gente um pouco aqui falando sobre a sua experiência, né, e como os projetos impactaram de maneira positiva, né, na sua vida após, né, a competição e durante? Sim. Antes do processo seletivo, né, para a competição que eu participei, eu me via como uma pessoa, assim, mais... que deixava as coisas acontecendo, assim, eu não planejava, eu basicamente ia deixando a maré rolar e ia me adaptando. Só que após esse processo de você entender que você tem um objetivo, que você tem que cumprir pequenas metas durante o caminho, isso me fez ter uma visão muito mais processual das coisas, em onde eu ponho agora em prática boa parte do que eu aprendi em planejamento, justamente das minhas tarefas, entender o que é de fato necessário, o que é cosmético, que eu posso talvez postergar para um momento posterior e focar no que de fato tem que ser feito. Isso é uma soft / hard skills que eu adquiri nesse processo
que é muito relevante para o meu dia a dia, inclusive. Sim. Bom, agora chegando ao fim do nosso podcast, eu gostaria de agradecer a presença da nossa querida e ilustre convidada Andresa, de Miguel também, por estar aqui com a gente, compartilhando, né, um pouco do nosso conhecimento, ou do nosso conhecimento não, do conhecimento dele pra gente e tudo mais. Então foi isso, Machineiros, chegamos ao fim de mais um episódio do Talks. Gostaria de agradecer a presença da nossa querida convidada Andresa, do nosso convidado Miguel, e espero que esse episódio tenha sido de grande aprendizado para vocês aí de casa, que também gestores de projetos e também que não são gestores de projetos e que levem essas estratégias de organização citadas pela professora Andresa para a vida e para a aplicação dentro da equipe também. Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.